E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. Flúder falou, é você, professor, por muito tempo eu esperei isso. Ele podia sentir a gratidão de Flúder. Essas palavras pré-arranjadas eram uma forma de código, porque Flúder dissera que não havia como saber se a pessoa do outro lado da mensagem era uma amiga ou uma estranha. Assim, eles conseguiram verificar sua identidade, mencionando o nome, combinado previamente, deste vilarejo, e de uma história do passado. Ainda assim, mesmo depois de fazer isso, as dúvidas de Flúder sobre a magia-mensagem permaneceram. Ele deve ter entendido tudo errado. Dito isto, não havia muito que Ainz pudesse fazer sobre isso. Ainz fez sua resposta, sentindo-se um pouco intimidado pela intensidade ardente do entusiasmo de Flúder. Ainz falou, perdoe o pequeno atraso. Eu acredito que é hora de te ensinar magia, como nós concordamos. Você está livre agora. Flúder falou, claro, eu farei o tempo que seja necessário para você, professor. Ainz queria dizer, você não precisa se esforçar tanto. Mas o entusiasmo de Flúder com a magia era a expressão mais verdadeira da personalidade dele. Diante desse louco desesperado pela magia, por ter sido uma pessoa normal, Ainz não pôde deixar de se sentir um pouco tonto, enquanto considerava essa grande tarefa, que parecia ser uma reivindicação de um cliente difícil. Seu estômago começou a doer. Meu estômago deve doer mais do que qualquer um aqui na capital imperial. Ainda assim, ele não poderia atrasar mais. Antes de se teletransportar para os aposentos de Flúder, Ainz decidiu verificar seu destino com uma magia de adivinhação. Ainz falou, tudo bem. Vou agora conjurar Greater Teleportation para chegar aos seus aposentos. Flúder falou, não é Teleportation, mas Greater Teleportation. Atrevo-me a perguntar, mas a qual categoria de magia que ela pertence? Ainz falou, vamos deixar isso para mais tarde. Afinal, mensagem não durará para sempre. Nem tenho níveis em profissões, do tipo comandante. Ainda assim, gostaria de lhe perguntar uma coisa antes disso. Que tipo de contramedidas anti-adivinhação você tomou? Que magias você lançou? Como você as lançou? Você fez alguma coisa contra o teletransporte? Flúder falou, nada disso, eu não tomei tais medidas. As sobrancelhas inexistentes de Ainz se contorceram quando Flúder respondeu. Ainz falou, isso não é descuidado da sua parte. Em outras palavras, tudo que ele disse no quarto de Flúder poderia muito bem ser vazado para um terceiro. Flúder falou, minhas sinceras desculpas. No entanto, eu não sou adepto nesse campo da magia. Ainz falou, nesse caso, você deve usar itens mágicos para substituir isso, certo? Eu vi muitos itens mágicos na capital imperial, todos supostamente feitos por você. Ainz lembrou o que viu quando veio pela primeira vez à capital imperial. Ele ficara surpreso pelo fato de que eles tinham coisas como refrigeradores à venda. Flúder falou, é como você diz, mas como você certamente deve saber, é preciso conhecer uma magia relacionada para fazer um item mágico. Por exemplo, é preciso conhecer a magia Fireball para fazer uma arma flamejante. No entanto, apenas algumas pessoas estão dispostas a aprender magias anti-adivinhação. Ainz murmurou, entendo. Em Yggdrasil, normalmente, só se pode aprender 3 magias por nível. Um personagem de nível 20 seria capaz de aprender, no máximo 60 magias. Seria muito difícil incorporar magia anti-adivinhação numa seleção tão limitada de magias. Talvez, aqueles que não estavam no conhecimento, pudessem pensar que 60 era uma soma considerável, mas se Ainz estivesse limitado a 60 magias de terceiro nível, ele provavelmente teria que passar o dia todo se preocupando com suas escolhas. Isso porque ele tinha que considerar usos futuros, se ele mudaria ou não sua profissão, e assim por diante. Havia muitas coisas que precisavam ser planejadas e antecipadas. Desse ponto de vista, sua repreensão a Flúder foi doce e triste. Ainz falou, na verdade, eu me expressei mal. É como você diz, magia de adivinhação seria necessariamente uma prioridade menor quando se estuda magias ofensivas e defensivas. No jogo, ele poderia dizer, eu aprenderei isso, então, deixarei isso para você, e resolveria facilmente as coisas. No entanto, a escolha de magias era uma decisão de mudança de vida para as pessoas deste mundo. Seria preciso uma pessoa muito corajosa para aprender uma magia impopular. Além disso, os estudos de adivinhação de magia eram bastante profundos.
Era necessário antecipar os meios que o inimigo usaria para coletar informações. Simplificando, tornar-se um especialista em adivinhação era algo em que alguém estaria disposto a dedicar a vida inteira estudando. Ainz falou: bem, então, eu lhe darei o item anti-adivinhação que possuo. Use isso para se proteger no futuro. Flúder falou: sim. Mesmo sem ver, ele poderia dizer que a cabeça de Flúder estava profundamente abaixada. Por tudo que ele sabia, ele poderia até estar se ajoelhando. Flúder falou: eu certamente recebi suas palavras amorosas, mestre. Ainz tinha originalmente planejado dar a ele um item decente, mas o pensamento disso doía em seu coração. Ainz falou: então, eu vou observar o cômodo que está. Ainz conjurou sua magia nos aposentos de Flúder. Ele olhou para baixo, para a genuflexão de Flúder. Então, ele decidiu verificar auras mágicas, e como esperado de Flúder, havia muitas cores diferentes no ambiente. No entanto, nenhuma delas parecia uma cor perigosa que impedisse o teletransporte. Depois de verificar isso, ele lançou Greater Teleportation. Seu campo de visão mudou, mostrando que ele havia se teleportado com sucesso para os aposentos de Flúder. Embora não houvesse atrasos, e ele não sentisse que alguém o espionasse, e ele estava certo de que não havia pulado na base do inimigo, ele ainda deu uma rápida olhada em volta de si mesmo. Na verdade, não havia necessidade de ficar tão preocupado. No entanto, o breve período de vulnerabilidade após o teletransporte era o momento mais oportuno para ser atacado. Essas ações de proteção para se defender contra Pket foram feitas há muito tempo, ainda no corpo de Suzuki Satoru. Flúder falou: eu ofereço-lhe boas-vindas, meu professor. Ainz falou: levante sua cabeça. Ainz ordenou a Flúder. Com toda a honestidade, não havia necessidade de ele ir tão longe. Esse tipo de lealdade, ou melhor, sede de conhecimento, que levava ao desejo de obedecer, era normal. Foi muito semelhante ao modo como as pessoas de Nazarick agiam. Embora Ainz tivesse finalmente começado a se acostumar com esse tipo de coisa, ver isso de alguém que ele mal conhecia o fez querer se afastar. Flúder falou: sim. Ainz falou: falar em pé não é bom. Eu vou me sentar. Flúder falou: sim. Tudo que tenho é seu, professor. Por favor, sente-se em qualquer lugar que desejar. Sentimentos complexos, de se acostumar ou não a isso, corriam pelo coração de Ainz quando ele se sentou no sofá. No entanto, Flúder não se sentou em frente a ele. Em vez disso, ele permaneceu como estava, no chão, com a cabeça erguida. Ainz falou: está bem, sente-se. Flúder falou: está tudo bem. Isto é, para eu me sentar, da mesma maneira que você, professor. Ainz falou: você deve ter discípulos também, certo? Você os trata assim também. Esse tipo de atitude esportiva alarmou Ainz, o que provocou com essa pergunta. Em resposta, Flúder sacudiu a cabeça. Flúder falou: não é assim, mas a diferença entre eu e você é assim, entre o céu e a terra, professor. Temo até mesmo comparar meus meios com os céus. Ainz falou: está bem. Eu concedo a você permissão para se sentar. Venha, sente-se. Flúder falou: sim. Depois que ele se certificou de que Flúder estava sentado, Ainz pensou: minha barriga realmente dói quando ele fala assim. Ainz falou: primeiro, como está a questão do meu pet? Ele mudou de ideia na metade da palavra pedido, que eu ordenei para você juntar. Quero dizer, fazer um registro escrito das informações confidenciais do Império sobre vários países. Flúder falou: sim, a maioria das informações relativas aos países vizinhos já foi concluída. Contudo, Ainz falou: o que aconteceu? Existe algum problema? Flúder falou: sim. Ou melhor, devo dizer, como esperado do imperador. Um olhar de orgulho cruzou seu rosto. Era a expressão que um professor pode ter em relação a um excelente aluno. Flúder falou: ele parece ter notado minha traição. Era natural que os funcionários jurassem não revelar os segredos de sua antiga empresa antes de pular para outra empresa. Com isso em mente, Ainz era um vilão por fazer Flúder alimentar-lhe com informações confidenciais sobre o Império. No entanto, Ainz sabia bem que ele não administrava uma empresa, mas sim um país. Nada estava fora dos limites, em prol da prosperidade de sua nação, para a felicidade das pessoas que pertenciam à grande tumba de Nazarick. Ainz não guardou rancor contra Jerkniv. No entanto, isso não significava nada em comparação com o bem-estar de seu próprio país. Se a desgraça dele fizesse o reino feiticeiro prosperar, ele simplesmente o faria sofrer. Dito isso, Ainz ainda preferia a coexistência e a prosperidade mútua em relação ao conflito.
Punito Moy disse uma vez algo sobre as condições do Sr. Nash e do prisioneiro, e algo nesse sentido, mas a essência era que, se as oportunidades fossem ilimitadas, a cooperação colheria os maiores benefícios para todas as partes envolvidas. Ayn sabia que as relações internacionais eram basicamente uma questão de cada parte usando a outra, mas ele queria manter um bom relacionamento com Zirkniv. Eu mantive o número de vítimas imperiais, no mínimo, em troca da servidão de Fluder. Então, provavelmente estamos em empate. Eu sinto uma sensação de proximidade com ele agora. Deve ser por causa de todas as vezes que espiei ele. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.